A semana 2 da temporada 2018 acabou, então é aquele vídeo que sai toda quarta-feira aqui no canal, em que a gente faz um breve resumo de como foi a rodada da NFL e no final do vídeo eu faço uma breve prévia de como vão ser os próximos jogos, quais jogos serão transmitidos aqui no Brasil e quais confrontos serão os mais legais, tá bom? Então sem mais delongas, porque tem muita coisa legal pra falar, bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e eu não quero demorar aqui porque dessa vez eu acho que eu exagerei. Tem muita coisa pra falar e eu vou tentar, me perdoem se eu deixar de falar alguma coisa, se eu parecer que tô correndo, mas na verdade é porque tem muita coisa legal que eu não queria deixar de falar. Então, vamos começar com o Thursday Night Football que tivemos na quinta-feira passada entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals. Os Ravens estavam vindo de uma vitória de 47-3 contra os Bills e eu sinceramente pensei que isso era um pouco mais de demérito dos Bills do que um grande mérito dos Ravens, e eu vi que eu tava meio certo nesse jogo contra os Bengals, mas isso me mostrou que os Bengals estão muito bem. Os Bengals jogaram bem mais uma vez, um destaque gigante para o Andy Dalton, que fez 4 touchdowns, mas também para AJ Green, Tyler Boyd e o running back dos Bengals, que é o Joe Mixon. Eles jogaram muito, cara. Os Bengals, eles estão bem esse ano. Já é um time competitivo há um tempo, mas é um daqueles times medianos, mas eles foram muito bem. Ficou 21-0 para os Bengals no segundo quarto. O Joe Flacco começou a fazer bons passes, parecia que havia uma reação. Tinha até umas jogadas engraçadinhas em que o Lamar Jackson atuava como wide receiver e até quarterback algumas vezes, mas os Bengals conseguiram segurar o resultado, acabou 34-23 para os Bengals no quarto e levaram a vitória, foi bem legal. E aí a gente vai pro domingo, os jogos de domingo à tarde, começando com Carolina Panthers e Atlanta Falcons, um jogo bom, um jogo de dois times fortes. Os Panthers participaram do Super Bowl 50, os Falcons do Super Bowl 51, os dois perderam nesses Super Bowls, mas são times fortes. Os Falcons ganharam de 31-24 e jogaram melhor, mesmo a defesa dos Panthers também não tendo ajudado tanto assim. O Matt Ryan, que fez até touchdown corrido, e o Cam Newton, quarterback dos Panthers, fizeram boas jogadas, isso foi bem legal. O Cam Newton no segundo quarto, o Cam Newton é aquele negócio, ele é um double threat, né, o que significa que ele passa bem e corre também. Teve uma situação de corrida no segundo quarto em que o Cam Newton foi fazer o slide, ou seja, o quarterback tem esse privilégio, pra você que não sabe, que é, quando ele corre, ele pode dar um carrinho e ninguém pode encostar nele ali. É o quarterback falando assim, eu vou parar aqui e ninguém encosta em mim. Mas aí o slide do Cam Newton nesse segundo quarto, o Demonte Casey, número 27 dos Falcons, deu uma porrada na cara dele, não de soco, né, mas deu um tranco na cara dele bem na hora, e foi muito violento, e é como eu disse a regra, num slide isso não pode acontecer, e ele foi expulso do jogo, foi tenso pros Falcons isso, né. Eu queria dar um destaque grande também pro running back Tevin Coleman dos Falcons, ele fez excelentes corridas, cara, esse cara foi muito bem no jogo, e pro tight end Austin Hooper, que fez recepções maravilhosas, e é claro que o Matt Ryan, que é um baita quarterback, né. Os Panthers tentaram empatar na última campanha com o Hail Mary, não rolou, 31-24 para os Falcons. Os Colts jogaram com os Redskins e esse jogo foi muito importante para os Colts. Os Colts tinham ganhado os últimos 3 jogos diretos contra o Washington Redskins, e esse foi um jogo fora de casa, no FedEx Field, foi uma vitória importante, teve um desempenho dominante do Andrew Luck, que eu repito aqui, que ficou muito tempo sem jogar, e ele tá voltando e ninguém sabia muito bem como ele iria, e ele fez um jogo bem bom, cara. O primeiro snap dos Redskins foi uma corrida que você já pensou assim, velho, esse jogo vai ser dos Redskins, mas aí uma defesa jovem dos Colts apareceu, e isso é muito legal, cara, porque os Colts estão com uma defesa muito de jogadores jovens e é uma das melhores defesas da NFL até aqui. E isso é muito legal. Os Redskins fizeram uma interceptação maravilhosa no segundo quarto do DJ Swearinger, esse é um nome bem difícil de falar, e o Redskins tem jogadores muito bons, tipo o Alex Smith, que veio dos Chiefs, e o Adrian Peterson. Então essa vitória de 21-9 para os Colts foi muito significativa para eles. Eles perderam para os Bengals na semana 1, mas é como eu disse, os Bengals estão fortes, então isso tem muito a ver também, né. Texans jogaram contra os Texans vindo de derrota, e os Titans também contra os Dolphins e os Texans contra os Patriots, né? O Mariota dos Titans ainda tá fora, então o Blaine Gabbert tá fazendo o que dá, mas tá meio complicado. Os Titans fizeram o primeiro touchdown com um fake punch, que deu super certo, é super difícil. Eu infelizmente não posso pôr aqui no vídeo, que a NFL corta meu vídeo, mas eu convido vocês a assistirem, é facinho de achar. O pass rush dos Titans brilhou nesse jogo. Pass rush é quando a defesa faz um estilo de jogo pra forçar o quarterback. É diferente do blitz, em que além dos jogadores da defensive line, um jogador de trás, um linebacker, também se desloca pra ir atrás do quarterback. É diferente. O pass rush é forçar o quarterback
pra fazer ele ter menos tempo no pocket, né? E o que os Titans fizeram com o pass rush foi muito bom, cara. O Taywan Taylor, número 13 dos Titans, tá jogando muito, ele foi muito bem nesse jogo. E do lado dos Texans, o Deshaun Watson e o Lamar Miller, running back, continuam fortes, mas a offensive line dos Texans não tá ajudando muito, cara. Teve uns erros meio bobos de snap pros Texans também. E aí o jogo, mesmo assim, tá um jogo muito pareado, tá certo isso? Sei lá, tava empatado bastante. O jogo tava 17-17 até 1 minuto e 5 de jogo. Os Texans podiam ter ganhado. O último lance podia ter sido uma Hail Mary, mas o Deshaun Watson fez umas bobagens lá e acabou nem tentando a Hail Mary. Ele jogou mais pra cá do campo, né? O atual campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, jogou com Tampa Bay Buccaneers e quem apareceu de novo, a thumbnail desse vídeo, a estrela dessa rodada, Ryan Fitzmagic. De nome de batismo, Ryan Fitzpatrick, né? O Ryan Fitzpatrick tá surpreendendo a todos. Um resumo bem rápido de novo. O quarterback principal do Tampa é o James Winston, que está suspenso por ter assediado uma motorista de Uber. Ele vai ficar mais 2 jogos, além desses 2 que já foram fora. Mentira, 3 jogos, eles vão ficar mais um jogo além dos 2 que já foram fora, e depois ele volta. Será que ele volta com esses desempenhos incríveis que o Ryan Fitzpatrick tá tendo? 27-21 para o Buccaneers, os Bucks ganharam do atual campeão do Super Bowl. Tudo bem, os Eagles estão jogando com o Nick Foles, não é o quarterback titular. O Carson Wentz volta no próximo jogo, ele está liberado, ele está completamente saudável. Mas cara, os Bucks ganharam na semana 1 dos Saints e agora ganharam dos Eagles, 2 times fortes, velho. Que coisa bizarra. O touchdown foi no primeiro touchdown do jogo foi no primeiro snap pro Deshaun Jackson, que era um jogador dos Eagles, e então ainda teve aquele negócio, né? E tiveram 2 touchdowns de 75 jardas pros Bucks. Ainda teve um field goal errado no final do primeiro tempo pros Eagles. O jogo tava 20-7 quando foi pro halftime. O Ryan Fitzpatrick fez nada mais nada menos do que 4 touchdowns e 402 jardas, mesmo tendo sido interceptado uma vez. E do lado dos Eagles, o Nick Foles não fez um jogo ruim, mas não foi suficiente também. Ele fez um passe para touchdown no quarto que foi maravilhoso. Ele tem aquele talento que a gente viu no Super Bowl 52 contra os Patriots, mas ele é muito inconsistente, cara. Isso é bizarro, mas tudo bem, porque Carson Wentz está de volta. Carson Wentz foi o cara que levou os Eagles até os playoffs, então tem tudo pra ser muito legal. Além disso, nos Eagles também tem o Nelson Agholor, que é rápido demais. Ele fez corrida de 50 jardas e um destaque também pro tight end Zach Ertz, que também jogou muito bem, fez 94 jardas no jogo, ele foi muito bem. Ou seja, os Eagles têm jogadores maravilhosos, e aí os Eagles até tentaram fazer aquelas jogadas rugby no final, não deu certo, e aí, jogador da rodada, Ryan Fitzpatrick, não tem jeito, tiveram ótimos jogadores, mas o que esse cara tá fazendo é bizarro, é bizarro. Os Chiefs jogaram com os Steelers em um baita jogo, e assim como Bengals e Bucks, os Chiefs estão jogando muito, cara. Os Steelers vieram de um empate no primeiro jogo contra os Browns, o que já é difícil, já estão sem Le'Veon Bell por causa de toda a polêmica, já estão quase sem o Antonio Brown, que o Antonio Brown tweetou esses dias aí: se vocês não gostam de mim, me troquem. Caraca, é o Antonio Brown, o trio BBB dos Steelers está se desmontando. Bom, os Chiefs estão jogando muito. 21-0 só no primeiro quarto para os Chiefs. Seria 28 se não tivesse tido um holding ali, porque os Chiefs forçaram um turnover, retornaram para touchdown, foi muito legal. O Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, é uma excelente surpresa. Ele só não foi o jogador da rodada porque o Ryan Fitzpatrick fez milagre, mas sério, ele tá sendo um dos melhores jogadores. Já estão falando que ele pode ser o MVP, já estão falando que ele pode ser o futuro Aaron Rodgers. Lembrando que ele foi draftado em 2017, no primeiro round, escolha número 10 pelos Chiefs, justamente para substituir o Alex Smith quando precisasse, e deu certo. Ele já fez 10 touchdowns em 2 jogos, cara. Grande parte dos times não fizeram isso. É bizarro mesmo, ele é super habilidoso, super preciso nos passes. E do lado dos Steelers teve muito erro, cara. Essa semana foi bizarra para os kickers. Era pra eu ter falado isso no começo, mas eu esqueci. Os kickers estão fazendo coisas bizarras, velho, e eu vou chegar lá. Os Steelers tiveram um erro de field goal no primeiro quarto, 3 pontos que poderiam ter sido muito importantes depois. Os Steelers, assim como os Chiefs fizeram 21-0 no primeiro quarto, os Steelers fizeram 21-0 no segundo quarto. O jogo foi pro intervalo empatado 21-21. O jogo foi 28-28. Os Chiefs deram uma acordada, abriram para 42-28. Os Steelers forçaram um safety ainda, que foi bem legal, e o jogo ficou 42-30 por um bom tempo. Aí os Steelers conseguiram um touchdown e o jogo acabou nesse resultado aí.
Os Steelers estão abaixo do padrão deles, que a gente espera que é final da AFC e só não é Super Bowl, porque normalmente eles encontram os Patriots pelo caminho, mas eles são um time muito forte. O Big Ben tem um braço muito forte, mas tá difícil a situação pros Steelers, cara. Acho que dois times que estão sofrendo muito nesse começo estão sendo os Steelers e os Seahawks, que eu já vou falar daqui a pouco. Do lado dos Chiefs, o Kareem Hunt e o Tyreek Hill continuam sendo destaques absolutos, né? Um clássico de divisão foi entre Dolphins e Jets, foi um jogo que não foi muito bom, cheio de fumble, cheio de erros, são dois times que estão sofrendo um pouco. Os Jets na semana passada aproveitaram que os Lions foram muito mal para fazerem aquela goleada, 48 pontos para os Jets, mas nesse jogo a gente viu que tá difícil para os Jets, sabe? O Sam Darnold fazendo passe direto pro adversário de novo, cara, umas interceptações meio bobas dele, além de ter sido sacado 3 vezes, o que não é bom, né? As defesas dos dois times foram bem, porque até foi um jogo de poucos pontos, né? Mas o ataque dos dois acabou decepcionando. Do lado dos Dolphins, o Ryan Tannehill foi sacado 4 vezes e em um dos fumbles perdidos ele soltou a bola, cara. Ele foi fazer um passe e é bizarro, porque eu não posso mostrar o vídeo aqui, mas você vê no vídeo que ele foi fazer o passe, ninguém encostou nele e ele soltou a bola. Foi absurdo. O Ryan Tannehill ele é bem abaixo do que o pessoal esperava dele. Chargers e Bills fizeram um jogo interessante, os dois times vindo de derrotas, os Chargers contra os Chiefs, muito fortes, e os Bills contra os Ravens, o jogo que eu falei que foi mais demérito dos Bills que mérito dos Ravens, né? Os Bills não tão bem, parece ser um dos piores times da liga nesse momento, tá bem difícil. O Josh Allen foi sacado 5 vezes, 36 jardas perdidas e fez 2 interceptações, ou seja, não é só a offensive line que tá ruim, ele também não tá maduro ainda. Ele mostra que tem potencial, mas isso pode ser muito ruim porque pode acabar com a carreira do cara muito cedo, por desespero dos Bills, sabe? Eles tentaram Nathan Peterman, foi tão ruim que eles falaram, chega, vamos pro Josh Allen. E ele não tá indo muito bem ainda. E os Chargers estão mostrando um potencial legal. O destaque vai pro Philip Rivers, que o primeiro passe completo dele foi na metade do segundo quarto. Ele é um quarterback mais antigo na NFL, ele tem uma experiência muito legal. E pros running backs dos Chargers que foram muito bem, que é o Austin Eckler e o Melvin Gordon. Foi muito bem mesmo. O jogo tava 28-6 no halftime. O Vontae Davis, jogador dos Bills, se aposentou no intervalo, velho. O Paulo Antunes ficou pistola com isso. Como é que um jogador não tem o caráter de esperar o jogo terminar pra se aposentar? Ele falou que ele teve um clique ali, ele precisava se aposentar, ele aposentou, velho. Que coisa bizarra, sério mesmo. E aí os Bills foram fazer o primeiro touchdown da temporada deles só no terceiro quarto. Tá difícil, vitória pros Chargers. Chegamos agora no melhor jogo da rodada, mais uma vez protagonizado pelos Packers, assim como foi no Sunday Night Football da semana passada. Vikings e Packers empataram em 29-29 e é aqui que a gente vê o maior ponto que mostra que os kickers tiveram muita dificuldade. Foi um duelo de divisão depois daquela virada maravilhosa dos Packs contra os Bears e a vitória dos Vikings contra os 49ers. Então os dois times muito fortes e os dois times vindo de vitórias, né? O Rodgers ainda não tá curado, vocês viram que ele machucou um pouquinho no jogo passado, então ele foi sacado 4 vezes, o que é perigoso porque ele pode acabar reforçando mais esse machucado dele. O Kirk Cousins fez um baita jogo, o quarterback dos Vikings, 425 jardas, 4 touchdowns, ele foi muito bem e mostra que é um baita quarterback, que os Redskins acabaram perdendo, mesmo tendo o Alex Smith, que também é muito bom. A primeira pontuação do jogo veio de um punch bloqueado pelos Packers, o que é uma coisa rara de se ver, e foi muito legal. Os Packers abriram 20-7 e o quarto do jogo pegou fogo, velho. Pegou fogo. Pra um jogo terminar 29-29 na NFL é muito difícil, né? Teve uma recepção de 75 jardas do Stephon Diggs pra touchdown, fazendo o jogo ficar 20-14. Faltando 1 minuto e 32 pra acabar o jogo tava 29-21 pros Packers. Teve uma polêmica de faltas, de que os Packers fizeram um tackle no Kirk Cousins, e tá uma polêmica grande de faltas, de que o quarterback não pode receber pancada nenhuma. Além disso, foi agravado pelo negócio das pancadas de capacete também. Então, foi polêmico, mas isso acabou ferrando um pouco a vida dos Packers, né? E aí os Vikings conseguiram fazer um touchdown, conseguiram fazer uma conversão de 2 pontos dar certo, e aí o Crosby acertou o field goal, mas os Vikings
pediram um timeout bem na hora. E aí o que aconteceu? O jogo tava 29-29, o Crosby, que é o kicker dos Packers, ele errou o segundo field goal e aí foi pra prorrogação. Porque o que acontece? Isso é uma estratégia muito legal, não sei, muita gente nova aqui não sabe disso. O cara vai chutar o field goal, na hora que ele tá indo chutar, eles pedem o timeout. E aí é legal porque deu totalmente certo pros Vikings isso. O Crosby, kicker dos Packers, ele chutou, acertou, só que teve o timeout, na segunda vez ele errou, foi pra prorrogação 29-29, e aí o que acontece? O Kirk Cousins deixa o kicker do Sr. Vikings nas 35 jardas e ele erra, velho, como pode, certo? Sério mesmo, o jogo acabou empatado, o kicker dos Vikings, Daniel Carlson, foi cortado, ele foi demitido, foi um dos dois kickers que foram cortados só nessa rodada, depois de ele errar 3 field goals pelos Vikings, que dariam a vitória fácil. E o Dan Bailey, um ex-kicker dos Cowboys, foi contratado para jogar pelos Vikings a partir da semana 3. Foi um jogo muito difícil porque os Vikings poderiam ter ganhado, ao mesmo tempo os Packers sofreram com uma falta polêmica, então não dá muito pra, né, 29-29, segundo empate da temporada em apenas 2 semanas. Os Browns jogaram contra os Saints, 21-18 para os Saints, e os Browns poderiam ter ganhado esse jogo. Os Browns vindo de um empate contra os Steelers, e os Saints que perderam para os Bucks na semana 1, né? Mais um jogo decidido por erro do kicker. O mesmo Zane Gonzalez, kicker dos Browns, que fez a primeira pontuação do jogo, um field goal, cometeu erro no jogo todo, velho. Vocês vão ver, eu vou dar um resumão aqui. Primeiro que os Browns parecem outro time, cara. Continua cometendo alguns erros que a gente via nos Browns do passado, mas forçaram fumbles e a defesa segurou os passes bizarros do Deus Brees, que tem uma precisão bizarra. Os Saints estão com uma offensive line meio problemática. O Brees foi sacado 3 vezes para 30 jardas, o que dá 10 jardas de média, o que é bizarro. Mas a defesa foi forte, impediu quartas descidas, o que foi legal. O jogo tava 12-3 no quarto, com erro de extra point e de field goal do Zane Gonzalez dos Browns. Ou seja, não foi fácil a vida dos Browns, cara, de verdade. Os Saints deram uma acordada monstra, e aí o Brees começou com ótimos passes, o Alvin Kamara começou com ótimas corridas, o Michael Thomas com umas recepções maravilhosas, teve interceptação do Marcus Williams e os Saints viraram com uma conversão de 2 pontos, ficando 18-12. Faltando 1 minuto e 23, os Browns conseguiram fazer um touchdown de 45 jardas para o Antonio Callaway, passe do Tyrod Taylor, e o Gonzalez vai e me erra o ponto extra de novo. Já foram 5 pontos perdidos só pelo mesmo kicker, velho. Os Saints fecharam o jogo com um field goal no final, 21-18, e aí você pensa, bom, esse foi o placar final, então acabou. Não! Os Browns ainda tiveram uma chance de fazer um field goal de 52 jardas, o que é meio longe, mas pelo amor de Deus não é tão longe assim. E o Gonzalez errou mais uma vez, cara. Foram 8 pontos perdidos por causa do kicker. E pode ser cruel, pode ser grave, mas o cara foi demitido. É tenso, mas o kicker, mais do que a habilidade, ele tem que ter o emocional no lugar, cara. É ali. Se o kicker tem o emocional no lugar, ele consegue fazer as coisas, velho. E aí os Browns fizeram um teste com vários kickers, inclusive o Cairão da Massa, o Cairo Santos, o único brasileiro da NFL. Mas apesar do Cairo Santos ter acertado todos os chutes, eles preferiram ficar com o novato Greg Joseph. Até porque uma coisa interessante que o Paulo Antunes falou foi que é difícil chutar em Cleveland, cara. É meio complicado, então eles foram com o novato. Estamos no aguardo de Cairo Santos conseguir um time aí, né? Os Lions jogaram contra os 49ers e diferente da semana passada que foi um monólogo, os Lions, dos Jets, né? Os Lions pelo menos jogaram um pouco melhor dessa vez. O Matthew Stafford fez um jogo melhor com 347 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. E os dois times vieram de derrotas duras, assim, né? Porque os 49ers perderam para os Vikings. O Lions jogou melhor, cara, do que na semana passada, mas também não foi suficiente, na verdade. Os 49ers reforçaram bastante a offensive line no draft para proteger o Jimmy Garoppolo, mas ela não foi bem nesse jogo. O Jimmy G foi sacado 6 vezes para 50 jardas, sendo 2 delas seguidas, numa situação de indo pro gol. E isso foi muito por mérito da marcação dos Lions ali, que fez o Jimmy Garoppolo ficar preso no pocket, mas também foi muita imprudência do Jimmy de não se livrar da bola, mas mesmo assim a offensive line não foi tão bem quanto poderia. O destaque aqui vai para a corrida do senhor DJ Reed Jr., eu sinceramente nunca tinha visto esse nome desse cara na minha vida, que é o número 32 dos 49ers, eu nunca vi alguém correr tanto, cara. Teve nessa jogada em que ele correu que nem um desgraçado um face mask e por isso não valeu, mas ele correu pro touchdown e foi
absurdo. Ele correu ali usando Bolt total, velho. E outro corredor incrível dos 49ers é o Matt Breida, eu espero estar falando certo o nome dele, é Breida. Ele fez 138 jardas no jogo e uma corrida de 66 jardas para touchdown, que foi muito legal. E nos Lions o destaque vai para o recebedor Golden Tate, que é muito bom. Ele fez uma corrida animal de 67 jardas numa terceira para 17, ou seja, toda aquela pressão da terceira descida. E o jogo acaba 30-27 para os 49ers, foi um jogo bom. Um jogo que não foi tão bom foi Rams e Cardinals, mas para os Cardinals. Para os Rams foi maravilhoso, porque aquela defesa absurda. Mas antes vamos falar dos Cardinals, que estão numa situação crítica, cara. Os Cardinals estão numa situação muito difícil. O Sam Bradford, quarterback deles, não tá nada bem. Eu não duvido nem um pouco que os Cardinals vão fazer a mesma coisa que os Bills fizeram, que é falar assim, Josh Rosen, vai lá, que é o quarterback trazido no draft desse ano. Assim como os Jets fizeram também e colocaram o Sam Darnold primeiro, né? O Todd Gurley, corredor dos Rams, é um monstro, ele fez apenas 42 jardas, o que pros padrões dele talvez seja um pouco abaixo, e 3 touchdowns, ele fez 3 touchdowns, o que foi maravilhoso. Os Rams estavam com o kicker machucado, o Greg Zuerlein, então eles preferiram fazer conversões de 2 pontos em praticamente todos os touchdowns, e acertaram 3 conversões de 3 pontos, o que causou a discussão, cara. Imagina se a NFL extingue o ponto extra, deixa os kickers só para o kickoff, e aí todo time tem que fazer uma conversão de 2 pontos. Ia ser muito emocionante, com certeza. Eu acho que seria legal, é uma coisa que eu tô curioso pra saber o que vocês acham. O Jared Goff também jogou muito, 354 jardas, apesar de ter sido interceptado, e os Rams estão voando, cara. Aquela defesa bizarra dos Rams foi uma das responsáveis por esse shutout, ou seja, quando o time ganha de 0, 34-0 no Coliseum, e os Cardinals em um estado preocupante. Preocupante também estão os Patriots, que me deixaram pistola. Eu torço para os Patriots, vocês podem ver aqui, e eu vou tentar não ser clubista aqui, mas eu fiquei puto. Os Jaguars jogaram muito, cara. Mas tem uma coisa interessante, é um fato interessante, longe de ser uma justificativa. Mas nos 5 jogos mais quentes, de clima, mais calor que o Brady jogou, ele perdeu 4. E esse foi o jogo mais quente que o Tom Brady já jogou na carreira. 99 graus Fahrenheit, também conhecidos como 37 graus Celsius. E mais uma derrota pro Brady e pros Patriots. A defesa dos Patriots foi muito mal nesse jogo, foi muito mal, foi difícil de ver. E por outro lado, os Jaguars jogaram muito, cara. O Blake Bortles, que é um quarterback meio inconsistente, não é sempre que ele vai bem, ele fez um baita jogo, 377 jardas, 4 touchdowns, uma interceptação ali que deu um fogo pros Patriots talvez acenderem, mas não rolou. E a defesa dos Jaguars, por outro lado, apareceu muito para interromper os ataques dos Patriots e do Brady ali, o que foi muito legal. O Keenan Cole, número 84 dos Jaguars, fez uma recepção à la Odell Beckham Jr., que foi maravilhosa. Mais uma vez, eu infelizmente não posso pôr o vídeo aqui, mas eu ponho aí no YouTube que vocês vão ver que bizarro. Uma recepção com uma mão só, ele fez 116 jardas totais, fez outras jogadas boas, foi maravilhoso. O jogo chegou a ficar 24-3 para os Jaguars, os Patriots tentaram uma reação, mas não rolou. Teve um offside claro em favor dos Patriots, que não foi marcado, mas longe disso fazer a diferença. Foi osso, porque foi diferente dos Patriots que a gente tá acostumado a ver. Vitória importantíssima para os Jaguars aí. Os Patriots pegam os Lions na semana que vem, o que pelo jeito vai ser quase um free game, então eu já falo disso na prévia da semana que vem, tá? Esse vídeo tá ficando muito longo, mas bora. Os Raiders jogaram contra os Broncos, 20-19 para os Broncos num jogo bem acirrado. Os Raiders jogaram melhor nesse jogo, mas a defesa dos Broncos teve um papel vital na vitória deles. Claro que Von Miller estava lá para fazer a diferença. O Beast Mode Marshawn Lynch fez 65 jardas no jogo, foi muito bem o running back do Oakland Raiders. O Case Keenum, quarterback do Denver Broncos, não fez um jogo ruim, mas mediano também. 222 jardas, uma interceptação e um sack, o que não é tanto, um sack. Tava 19-7 pros Raiders. Os Broncos melhoraram no terceiro quarto, bons passes, fizeram 19-17, faltando 10 segundos para acabar o jogo. Uma recepção e uma corrida maravilhosa do camisa 81 dos Broncos, Tim Patrick, e aí eles fizeram field goal e vitória de virada para os Broncos. Ainda bem que eles não foram afetados pela maldição dos kickers dessa semana. E aí chegamos nos últimos 2 jogos. O Sunday Night Football foi dos Giants contra os Cowboys. Eu falei da recepção do Odell Beckham Jr. O Odell fez aquela recepção de uma mão maravilhosa num jogo
contra os Cowboys justamente. O jogo esse, não o outro, esquece o outro. Acabou 20-13 para os Cowboys e tá difícil para os Giants. A offensive line dos Giants tá fazendo o Eli Manning sofrer muito. Só nesse jogo ele foi sacado 6 vezes para 59 jardas, o que é difícil, cara, o que é difícil. O Saquon Barkley, segunda escolha geral no draft, um baita de um running back, foi melhor recebendo nesse jogo do que correndo. Ele correu apenas 28 jardas em 11 tentativas, o que não é tão bom, mas recebendo ele mostrou que ele tá ali por um motivo, cara. Do lado dos Cowboys, o Dak Prescott começou o jogo com um passe de 64 jardas pro Tavon Austin, que foi maravilhoso. O Ezekiel Elliott, que tava sofrendo nos últimos tempos aí, ele correu bem para 78 jardas. Não é aqueles Cowboys de 2016 que a gente pensou, caraca, eles estão bem. Mas os Cowboys ganharam, mesmo assim. Os Giants com dificuldade de avançar em campo, apanhando pra defesa dos Cowboys pra caramba. No final, os Giants conseguiram fazer um onside kick que deu certo, que é extremamente raro de se ver, mas não transformaram em touchdown. Acabou sendo vitória dos Cowboys. E para encerrar, vamos falar sobre o Monday Night Football que aconteceu entre Seattle Seahawks e Chicago Bears. Eu tava muito curioso pra esse jogo, porque os Seahawks são sempre um time forte, passando por dificuldades, e os Bears são um time muito ruim, até um ano atrás, e que agora, o que tá acontecendo, cara? Os Bears são outro time. Falando dos Seahawks, os Seahawks não tão bem. Estão em crise, cara. 2 derrotas seguidas. A situação tá complicando. O Russell Wilson tá sofrendo. Faz 31 partidas que os Seahawks não marcam na primeira posse de bola que eles têm. Isso é um recorde absoluto na NFL. E nesse jogo não foi diferente. Isso, teoricamente, não significa nada se o time ganha depois. Mas eles não ganharam. O Russell Wilson foi sacado 6 vezes, a offensive line do Seahawks ainda tá penando pra caramba, e eu falei isso no draft, cara, eu pensei que eles iam reforçar muito mais a offensive line e não fizeram. Teve alguns momentos, inclusive, que o Russell Wilson teve que correr, e muitos em que ele discordava do coordenador ofensivo, falava que ia fazer outra coisa. Teve uma vez que o Pete Carroll teve que pedir um timeout porque não estavam se acertando os dois. Obviamente o Russell Wilson muito frustrado, tá difícil. Mesmo assim foram 226 jardas pra ele, 2 touchdowns de passe, mas ele teve uma pick six no finalzinho, que eu reitero, é quando tem uma interceptação retornada pra touchdown. E aí, falando dos Bears, só mais um destaque do Seahawks é o running back Rashad Penny. Ele é bom, cara, ele é bom. Os Seahawks sofreram bastante com running backs depois que o Marshawn Lynch saiu e se aposentou. Esse cara é bom, eu gostei dele. E o Michael Dixon, que é o kicker, que é o punter do Seahawks, que ele trouxe uma coisa que é muito raro de se ver na NFL, que é o drop kick. Ou seja, o kickoff normalmente é a bolinha ali no chão, você vai e chuta. O dropkick você solta a bola, ela pinga no chão e você chuta, velho. É uma coisa muito difícil de se acertar e o cara é um mestre nisso. Inclusive o field goal pode ser feito assim também, mas é muito raro de se ver. E os Bears? Os Bears estão voando, cara. O Mitchell Trubisky foi interceptado 2 vezes, as duas com grande mérito dos Seahawks, que fizeram uma boa interceptação. Mas o Mitchell Trubisky fez um baita de um jogo, com liderança, correndo ele foi muito bem também. E é claro que aquela defesa maravilhosa dos Bears também tá indo muito bem com o Khalil Mack, trazido dos Raiders, ele tá jogando muito. Os Bears nem se comparam ao time que eles foram nos últimos anos. E lembrando que eles só estão com uma vitória e uma derrota porque eles perderam naquela virada absurda dos Packers por causa de um cara chamado Aaron Rodgers. Porque se não fosse o Aaron Rodgers, os Bears teriam ganhado aquele jogo, até porque a diferença estava muito grande até o intervalo. Boa! Boa, me desculpem. É porque eu não quero cortar esse vídeo também depois. Vamos muito rapidamente falar aqui sobre a semana 3 da NFL, que já começa amanhã, quinta-feira. E aí eu vou falar aqui os jogos que vão ser exibidos na ESPN e depois eu falo de outros jogos interessantes que a ESPN não vai exibir pra você ficar de olho, tá bom? O Thursday Night Football é entre o New York Jets e o Cleveland Browns. O jogo vai ser no estádio dos Browns, na casinha dos Browns. Vai ser bem bom esse jogo, cara, pra ver dois times que estão tendo que empolgar, mas não estão empolgando. Eu vou fazer uma coisa diferente agora, que é dizer quem eu acho que vai ganhar. Eu acho que esse jogo dá Browns. No domingo, às 2 horas da tarde, o jogo que vai ser transmitido pela ESPN é Green Bay Packers e Washington Redskins. Os dois times estão bem, eu acho que eles estão bem equilibrados ali. Se o Alex Smith fizer o melhor jogo da vida dele, os Redskins têm uma baita chance de ganhar, mas eu chuto que os Packers vão ganhar esse jogo. Às 2 horas da tarde também, no ESPN Extra, que é um pouco mais difícil do pessoal ter, San Francisco 49ers enfrenta Kansas City Chiefs. Torço muito pro Jimmy Garoppolo, torço muito pro time desse menino aqui, mas pra mim vai dar Chiefs fácil do jeito que o Patrick Mahomes está jogando, e eu espero muito poder dizer que ele foi o melhor jogador da semana, porque eu tô devendo esse reconhecimento pra ele, ele tá indo muito bem.
Às 5 horas da tarde, Los Angeles Chargers enfrenta o Los Angeles Rams no Coliseu, um clássico de Los Angeles, um jogo que tem tudo pra ser muito bom, e se seguir o padrão, os Chargers estão bem, mas esse jogo da Rams aí, com essa defesa absurda dos Rams, e ainda com Jared Goff, Todd Gurley e tanta gente, cara, o Brandon Cooks tá jogando tanto nos Rams, tá bizarro. Dallas Cowboys e Seattle Seahawks se enfrentam às 5h25, também no ESPN Extra, não vai passar jogo na ESPN 2, pelo menos o que diz nessa tabela. Os Cowboys jogam contra os Seahawks, dois times que estão penando um pouco, ou os Seahawks vão dar uma acordada monstra, ou a vitória vai ficar com os Cowboys, é isso que eu aposto. Os Patriots e os Lions vão fazer um Sunday Night Football que tem tudo pra ser um jogo bem tranquilo, assim. A menos que os Lions, velho, fiquem malucos, até porque o head coach dos Lions é o Matt Patricia, que era o defensive coordinator dos Patriots, então ele vai ter que enfrentar o Tom Brady, o que vai ser uma loucura. Eu acho que esse jogo vai ser fácil pros Patriots, mas não sabemos o que esperar, né? Tomara que esteja frio pro Tom Brady melhor. E aí, fechando a rodada na segunda-feira, o Monday Night Football é entre Pittsburgh Steelers e Tampa Bay Buccaneers. Mesma coisa, se os Steelers se acertarem, o jogo pode ser bom, mas do jeito que foi essa semana 2, a vitória vai ser do Ryan Fitzpatrick e do Tampa Bay Buccaneers, tô muito curioso. Jogos que não vão ser transmitidos, mas que são interessantes: New Orleans Saints contra Atlanta Falcons, às 2 horas da tarde de domingo, Indianapolis Colts e Philadelphia Eagles, no domingo também às 2 horas da tarde, principalmente porque o Andrew Luck está indo muito bem, e o Carson Wentz está de volta agora. E às 2 horas da tarde também, Cincinnati Bengals contra Carolina Panthers. Eu acho que dá Bengals, mas é um jogo muito interessante pra gente ver como é que o Cam Newton vai lidar aí. É isso. Sábado tem vídeo da NFL sobre outros assuntos. Eu te convido a conhecer mais sobre o canal aqui, tem playlists e tudo mais. Muito, muito, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Me desculpem por falar tanto, mas eu espero que vocês gostem. Me digam se estiver muito longo. O Olin, tá meio chato. Tá chato, faz mais curto, dá uma resumida aí. Me desculpem se estiver longo, tá bom? Se vocês gostaram, por favor, deem um gostei aí embaixo. Quarta-feira, me perdoem, eu não vou cortar essa parte. Quarta-feira, então, a gente fala sobre a semana 3 da NFL e faz uma prévia da semana 4. Tá ok? Se vocês gostaram, gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou beber uma água agora. Um abraço pra todos vocês, fui!